Fala galera, Cartoleiros FC Expert na área para falar da rodada 1 do Cartola FC e te passar todas as melhores dicas que você precisa para escalar e mitar nessa primeira rodada. Eu sou o João Marcos Carneiro e vou te acompanhar por aqui durante toda a temporada, agora até fevereiro, né? A primeira coisa que é importantíssimo você saber e não esquecer de jeito nenhum é que assim, nessa primeira rodada especificamente, quanto mais barato o jogador que você escalar, melhor é para você. Por quê? O mercado ali, o sistema do Cartola, ele espera menos de jogadores baratos. Ou seja, se esse jogador barato for muito bem nessa primeira rodada, ele valoriza muito. Você ganha cartoleta e começa a ficar rico lá dentro do jogo para poder escalar jogadores mais caros daqui para frente. Assim, gente, eu indico que você escale jogadores, procure escalar jogadores de 10 cartoletas para baixo. Quanto menos o valor, então, sempre nessa primeira rodada é melhor, tá bom? E a gente então já começa com as dicas, mas antes vamos com a vinheta. E hoje então começamos as nossas dicas com Vanderlei, o goleiro do Grêmio, que é um dos bons e baratos por 5 cartoletas. Ele tem boas chances de sair com SG, né, que é o nosso saldo de gols, contra o Fluminense dentro da arena do Grêmio. Além das boas defesas difíceis que ele já costuma fazer, né? Agora, essas defesas difíceis valem 4 pontos, aliás, mas também assim, né, elas prometem ser menos recorrentes do que nos últimos anos. O pessoal dos scouts resolveu dar uma dificultada ali, já que eles vão aumentar a quantidade de pontos que vale a defesa difícil. Vladimir, goleiro do Santos, por 6 cartoletas. Em casa, Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino, ele deve trabalhar bastante, já que assim, o rival do Peixe nessa primeira rodada, né, foi muito bem no Paulistão, foi o time que mais chutou a gol no Campeonato Paulista, é um time muito ofensivo. O Vladimir pode até ter o saldo de gols, mas eu não estaria contando muito com isso não. Além de que a defesa do Santos como um todo andou falhando e ele também andou ali tomando uns frangos ali na eliminação para Ponte Preta dentro do Campeonato Paulista. É arriscado, mas pode ser uma boa opção. E você vai se lembrar dele no Avaí no ano passado, ele fazia bastante defesa difícil, então quem quiser colocar é uma opção. Fernando Praz, também por 6 cartoletas, ele goleiro do Ceará. Mesmo fora de casa contra o Sport, ele pode se dar bem. Porque o time de Recife quase caiu no estadual e o Vozão foi campeão da Copa do Nordeste. O Fernando Praz está acostumado a levantar a taça, hein? Pode não ter saldo, já que o jogo é fora e o Sport deve tentar atacar, mas tem boas chances de defesas difíceis. Outras opções, Felipe Alves, do Fortaleza por 7 cartoletas, joga em casa contra o Atlético Paranaense, e 2 um pouco mais caros, né? Por 11 cartoletas o Tadeu, que foi o goleiro que mais fez defesas difíceis o ano passado, e o Thiago Volpe por 14 cartoletas, um joga contra o outro com o mando do Goiás, certo? E aí assim, eu recomendo se você tiver com muito feeling de que eles vão mitar, de que eles vão bem, para valorizar. Pensando em bufunfa, em cartoleta, eu evitaria. Vamos para os laterais agora. A gente começa com o Jefferson do Goiás por 5 cartoletas. E eu acho que vale o risco. Porque assim, eu não acredito no saldo do Goiás contra o São Paulo. Mas até o ano passado, né, ele roubava bastante bola, principalmente em casa. Então assim, é uma boa opção, barato, tende a valorizar, enfim. Bruno Melo por 5 cartoletas também do Fortaleza. Ele tinha altos e baixos no Brasileirão do ano passado, mas em casa o time do Rogério Ceni é bem ofensivo e ele pode acabar dando uma assistência ali contra o Atlético Paranaense. Moisés, do Internacional. No momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está como dúvida, então a gente tem que ficar observando bem o que vai acontecer. Mas se jogar é uma boa opção. Vale lembrar que o ano passado, fora de casa, vestindo as cores do Bahia, esse jogador de apenas 5 cartoletas agora, foi um dos bons e baratos aí eleito pelo público, roubava muitas bolas, principalmente fora de casa. E é o caso dessa vez, que joga contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Cortez do Grêmio, por 6 cartoletas.
Ele pode até ter o saldo de gols na Arena do Grêmio contra o Fluminense, e isso já torna a opção interessante, até pelo preço. Fora isso, não costuma ser um grande pontuador. Então, assim, a gente iria mais pelo saldo de gols mesmo, e aí fica também a seu critério. Agora pega esse nome, Bruno Pacheco, do Ceará, que jogava na Chapecoense o ano passado por 7 cartoletas. Quem jogava o ano passado, é mais atento, lembra que ele fazia algumas boas pontuações de vez em quando. E além disso, o Ceará está numa fase muito melhor que a do Sport. E isso pode, até pelo preço dele, ele pode acabar indo bem e garantir uma boa valorização para você. Felipe Jonathan, lateral esquerdo do Santos. A gente tem que ficar de olho porque tinha uma informação de que ele estava suspenso, tinha uma suspensão a cumprir do ano passado ainda. Parece que o Santos entrou com um efeito suspensivo e ele vai jogar. Mas vale ali observar, certo? Eu não vejo esse jogo com grandes chances de saldo de gols para o Santos devido à má fase do time e à boa fase do Red Bull Bragantino, mas ele costuma ter alguns desarmes durante os jogos, principalmente em 2018, com a camisa do Ceará ele roubava bastante bola. Se vier o SG ou até uma assistência, pode valorizar e muito, tá certo? Sander, por 7 cartoletas do Sport. Quem joga cartola há mais tempo vai lembrar dele. Pode ser uma boa pedida, mesmo eu dizendo aqui alguns instantes atrás que até considero o Ceará um pouco mais favorito. O saldo pode até não vir, mas, enfim, ele rouba bastante bola, ele faz muitos desarmes, então vale sim a pena apostar nesse jogador que pode valorizar mesmo sem o SG. Outras opções para laterais, né? O Rafinha do Flamengo, se jogar por 8, pode ser interessante contra o Atlético Mineiro, mas eu não acredito muito em saldo. Samuel Xavier do Ceará por 9, tem até lei do ex, eu falei do Bruno Pacheco, mas tem o Samuel Xavier também um pouco mais caro. O Felipe Luiz, pelos desarmes, custando 10, pode ser um pouco arriscado, contra o Galo do Sampaoli, enfim, eu não boto muita fé no saldo de gols, mas também pode ser uma boa opção. Vamos para a zaga agora, começando com ele, Jeromel, por 7 cartoletas, mito do Cartola. O gremista ele deve ter sim o saldo de gols contra o Fluminense. E além disso, né, as boas e velhas roubadas de bola que agora chamam desarmes, tá gente? Outra opção, Luan Pérez do Santos por 5 cartoletas. Se você acreditar muito que o Santos vai ter saldo, tiver com aquele feeling, vale colocar na Vila Belmiro contra o Bragantino. Vitor Cuesta do Internacional por 10 cartoletas, ele pode ter o saldo de gols fora de casa contra o Coritiba, lá no Sul, e ainda garantir pontos em desarmes, né? Não é, assim, um grande nome pensando em valorização, mas está meio difícil de escalar zagueiro essa rodada, então eu acho que vale sim colocar o Cuesta. Outras opções, o Bruno Fux, também do Inter, por 6 cartoletas, indo na vibe do saldo de gols que o Inter pode ter. Luiz Otávio do Ceará por 7, para quem acha que, assim como eu, né, que o Vozão tem um leve favoritismo nesse jogo, mesmo fora de casa contra o Sport. E o Kahneman do Grêmio, aí por 11, um pouco mais caro, mas se você acreditar no SG do Grêmio e contando aí com uma boa mitada do argentino, ele pode até acabar valorizando. Não muito, mas pode. E aí já pensou? Vanderlei, Jeromel, Kahneman, tudo na sua zaga, na sua defesa? Seria uma boa opção, hein? Vamos para o meio de campo com Everton Ribeiro começando. Foi um dos bons e baratos eleitos pelo público, 5 cartoletas. Joga em casa no Maraca contra o Atlético Mineiro e é um jogo que assim, eu acredito que vai ter muito gol. O Atlético está jogando muito bem com o Sampaoli, enfim. E a chance dele aparecer com um gol ou com uma assistência é enorme, né? Se fosse para chutar um placar, eu chutaria 2-2. Mas cuidado, porque ele erra muitos passes e a partir desse ano, os passes errados viram passes incompletos, o que faz com que ele aparentemente vai perder ainda mais pontos, porque agora eles vão ser mais rígidos nessas questões de tirar ponto nesses passes incompletos. Então, cuidado com o Everton Ribeiro, mas por 5 cartoletas e por ser um jogo muito aberto, eu imagino, vale a aposta sim. Vamos agora então de Alisson do Grêmio por 7 cartoletas. Em casa contra o Fluminense ele tende a tomar a iniciativa das jogadas, principalmente agora o Grêmio sem o Everton Cebolinha, que está indo aí para o Benfica, não foi oficializado, mas está chegando a hora dele ir embora, né? E não vai jogar essa partida, por exemplo.
Galhardo do Internacional por 7 cartoletas também é uma indicação. Ele rendia pontos com gols o ano passado pelo Ceará, vive boa fase no Internacional, tem sido um dos principais jogadores do time, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Gaúcho, e ele tem assumido a vaga que era do D'Alessandro ali no meio de campo, se aproximando ali do Guerreiro. Outros, Vinícius do Ceará por 7, vive uma ótima fase no meio de campo do time campeão da Copa do Nordeste, e vale aí o feeling se você acha que o Ceará pode ganhar esse jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Igor Gomes do São Paulo por 7 cartoletas, ele tem sido um destaque na temporada e fora contra o Goiás pode ser uma boa aposta, tá bom? Situação semelhante também a do Vitor Bueno, também do São Paulo, mas esse custando 9, um pouco mais arriscado pensando em valorização. No ataque, o bom e barato Marinho abre as nossas dicas, né? E a gente torce muito por um mini míssil aleatório do cara que é meio louco, mas que é um grande jogador de cartola, também desarma muito, enfim, por 5 cartoletas. Pegando o Bragantino, o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro é uma ótima opção sim, ótima chance de valorizar e muito com uma mitada. Outro do Santos, Soteldo, que estava como meio de campo ano passado, era atacante, sempre foi, e agora está como atacante também no Cartola. 8 cartoletas para o Baixinho, que é uma das principais esperanças ofensivas do Peixe para essa temporada do Brasileirão. Em casa pode ser uma boa opção, e se quiser optar entre ele e o Marinho, é uma escolha difícil, né? Mas assim, pensando em valorização, é mais fácil o Marinho valorizar do que o Soteldo pelo preço, 5 e 8, né? Mas assim, se os dois mitarem, seria muito bom. Enfim, são ótimas opções. Diego Souza e PP, ambos do Grêmio e por 8 cartoletas. Aí vai da sua escolha. Se você quer um jogador mais rápido, que vai assumir a vaga do Everton Cebolinha, né, que parte mais para 1 contra 1, sofre mais faltas, teoricamente, ou um centroavante que reencontrou seu espaço no Imortal, está muito bem fazendo gols importantes lá com a camisa do Grêmio. O Wellington Paulista do Fortaleza é outra opção nossa, em casa contra o Atlético Paranaense por 8 cartoletas também, pode deixar o golzinho dele. E como esquecer dele, o artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros, Gabigol, por 10 cartoletas é pechincha, gente, né? Ele precisa estar no seu time por esse valor. Jogo contra o Atlético Mineiro, mais uma vez, promete ser equilibrado, mas muito aberto, com muitos gols. E se tiver muito gol, a chance de pelo menos um, ou pelo menos uma assistência ser do Gabigol é enorme. Tem grandes chances, então, de balançar as redes. Vale a aposta mesmo por 10 cartoletas. Outros, Pablo do São Paulo, por 11, contra o Goiás, fora de casa, ele está numa excelente fase. Vale apostar se você estiver bem confiante no São Paulo e no jogador. Guerreiro, ainda mais caro, por 13, mas ele costuma fazer gol nesse tipo de jogo, fora de casa, contra o Coritiba, enfim. O pessoal está criticando ele porque não faz gol em Grenal, mas nesse tipo de jogo ele costuma fazer. Sem críticas aqui. Se você tiver com um feeling no peruano, é sim uma boa opção. Vamos para os treinadores então. Baratinho, Daniel Paulista do Sport por 5, mesmo preço do Gordiola, o Guto Ferreira do Ceará. Um contra o outro, certo? Rogério Ceni do Fortaleza por 8 contra o Atlético Paranaense em casa, pode ser uma boa opção. E Renato Gaúcho do Grêmio por 12, é um pouco mais caro, mas teoricamente, desses todos que eu falei, é o mais fácil que ganhe o jogo e que tem até o SG. Então se você quiser colocar um técnico um pouco mais caro, talvez valha a pena. Para capitão, então, para finalizar, indicamos o Gabigol, pelo preço, obviamente, e por ser o Gabigol. Marinho ou Soteldo do Santos, aí vai da sua escolha, e o Everton Ribeiro do Flamengo, mas prestando atenção naquele quesito de que ele pode perder muitos pontos por passes incompletos, tá bom, gente? A gente está encerrando aqui o vídeo de hoje, mas peço para que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho, que é muito importante. É assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no Cartoleiros FC Expert, você já se atualiza rapidamente sobre a rodada do Cartola e fica sabendo quais são as melhores opções para o seu time. Lá no nosso Instagram, @cartoleirosfcexpert, nesse sábado, você encontra todas as dicas, você encontra as nossas 2 escalações de 2 times para você mitar nessa primeira rodada, enfim. Tá certo, gente? Esse, então, foi o nosso vídeo com dicas da rodada número 1. Espero que você vá muito bem nessa primeira rodada. Um grande abraço a todos e tchau!